Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos estar à conversa com o Sr. Padre, que tem o privilégio de ser capelão do Hospital de Dona Estefânia, local onde a Santa Jacinta passou os últimos dias da sua vida. Estamos a falar do Padre Carlos Azevedo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sandra, e olá também aos nossos espectadores. É um gosto poder estar de novo convosco. O Sr. Padre Carlos Azevedo já esteve connosco num outro programa. É um apaixonado por viagens, comunicação e tudo o que está relacionado com os pastorinhos de Fátima. Foi pároco insolidum durante muitos anos em várias paróquias na Zona Oeste e foi assistente espiritual na comunidade Vida e Paz. Tudo certinho? Certíssimo. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre Carlos a orientar para nós. Muito bem, seguindo aqui uma das nossas pagelas distribuídas lá no nosso hospital, Dona Estefânia, então convido a todos a que nos possam acompanhar, ainda que sem o texto propriamente dito, mas a poderem-nos acompanhar espiritualmente. Santa Jacinta Marto, pastorinha de Fátima, tu, a quem a Senhora mais brilhante que o sol tomou nos braços e levou com ela para junto de Deus, tu, a quem foi dado ver e sentir a presença maternal da Mãe do Salvador, tu, a quem o anjo ensinou a amar a Deus, ensina-nos o caminho que também nos levará um dia até ao céu. Ensina-nos a aceitar todos os sacrifícios que se atravessam no nosso caminho, olhar para o próximo com o amor que Deus nos pede e a amar o Santo Padre e a orar por ele com a mesma devoção que tu. Ensina-nos a ser resilientes na doença e a oferecer todas as provações e conquistas com a mesma entrega que mostraste mesmo estando longe dos teus. Pastorinha da Senhora, que há 100 anos nasceste para o céu, intercedei por nós. Dai-nos a humildade e a simplicidade da vivência da fé, como sempre mostraste ter, fazendo-nos crescer e caminhar de mãos dadas com o Imaculado Coração de Maria, para alcançarmos as graças de Deus. Amém. Amém. Santa Jacinta Marto E São Francisco Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como eu já referi, o Padre Carlos já esteve aqui no Manhã Viva, em que veio partilhar connosco a sua experiência no Hospital Dona Estefânia, falando-nos também sobre a vida de Jacinta e a sua passagem pelo Dona Estefânia, mas hoje vem-nos falar sobre um livro que tem o tema de A Bolota. Um livro de fácil leitura em que todos são convidados a adquiri-lo e a lê-lo. E é para isso que estamos aqui. Mais alguma coisa a acrescentar acerca do Sr. Padre Carlos? Não, sou do sacerdote diocesano de Lisboa, Sim. Sou aqui bem perto de Fátima, porque sou de Alcobaça, não é? E, enfim, sempre foi um caminho que desde o início da minha vida sempre se fez até aqui, a Fátima, desde pequenino, que o destino mais próximo e muito próximo mesmo era o santuário. Então hoje vem-nos falar aqui também sobre um livro de autoria sua, A Bolota. Como é que surge este livro e porquê o nome A Bolota? Bom, não querendo ser spoiler, ou seja, hoje não querendo revelar já o conteúdo do livro, não é? Sim, porque as pessoas têm que adquirir para... Exatamente. A nossa experiência no contacto com a mensagem de Fátima foi sempre muito buscar também aquilo que era o imitável dentro da nossa própria história de vida, com aquilo que a história de Fátima implica, não é? Sempre procuramos o caminho, não sei se conseguimos chegar lá, mas pelo menos procuramos muito um caminho que seja de simplicidade. Sim. Como disse muito bem a Sandra, a leitura procura não ser muito complexa, exatamente para que as pessoas pelo menos possam fazer uma experiência de leitura agradável. Até o tamanho da letra, já ouvimos boas referências Sim. em relação ao tamanho da letra, porque tornava o livro mais legível, assim dito. Bom, entretanto, há muitas circunstâncias, o facto de estarmos, como eu disse, no centro do culto da Santa Jacinta, que é no Hospital Dona Estefânia,
E sempre esta busca, muita investigação, muita gente, muito contacto ao longo destes 20 anos de Dona Estefânia, 20 anos Sim. de capelania. Além das histórias ligadas ao hospital, também muitas histórias sempre ligadas à mensagem de Fátima. E um dia resolvemos, porque achamos sempre que é preciso, às vezes, partir um bocadinho do princípio. Esta suposição que toda a gente sabe o que é, o que foi, o que é que se passou, quem são os personagens, os locais, sempre foi muito uma certa inquietação nossa. E por isso, quando nos referimos a muitas destas coisas, temos sempre esta ideia de partir quase que do princípio. E é muito interessante porque pensamos, bom, vamos pegar em factos e em personagens históricas e depois criar aqui um bocadinho dar assim um bocadinho de miolo à história, partindo, volto a lembrar, sempre de personagens e procurando ser um bocadinho fiel também a alguns passos históricos ligados a estas personagens. A Belota envolve essencialmente a família dos pastorinhos, mas neste caso do Francisco e da Jacinta, por excelência, apesar de também aparecerem os familiares da Lúcia, sim, não é? Sim. E é como se fosse... Como é que terá sido a história de amor entre o tio Marto, o tio Manuel Pedro Marto e a tia Olímpia? Porque eles tinham uma decalagem de idade, ela era mais velha do que ele, ela primeiro casou com outro senhor, ele teve uns anos ainda grandes, alistado na nossa tropa e ia fazer campanhas em África, quase que durante o tempo todo em que ela está casada no primeiro casamento, e entretanto ele volta e unem-se já depois da sua viuvez, da viuvez da tia Olímpia, ele assume-a e ainda tem vários filhos, e depois há aqui um decorrer de histórias que depois nós já conhecemos mais de perto, que é os acontecimentos das aparições. Sim. Bom, o que é que está na origem? Como é que poderia ter sido este amor, a começar desde eles de pequeninos, já a cruzarem os espaços que nós conhecemos, Aljustrel, a Cova da Iria, e depois aqui, depois há aqui uma das nossas grandes intenções também com aquilo que escrevemos, que é essencialmente mostrar como é que Deus está presente e vai construindo. Aliás, há uma expressão que algumas pessoas também, enfim, usam no dia-a-dia, mas que nós também aplicámos um bocadinho a esta história, que é quase que percebermos como é que Deus vai escrevendo direito no meio das nossas linhas, às vezes são tortas, não é? E é isso que se faz. Aceita uma água? Com toda a certeza, com muito gosto. Obrigado. Se quiser uma fruta, Sim, também senhor. pode muito obrigado. servir-se. De que forma é que o acontecimento de Fátima se impôs ao mundo em 1917? Bom, começamos por lembrar que o acontecimento de Fátima começa por ser muito difícil logo para os seus intervenientes. Portanto, de uma forma sempre muito exigente e muito difícil. Não foi há muito tempo que, numa peregrinação que fizemos aqui a Fátima, do Hospital Dona Estefânia, nos encontramos com um sobrinho neto da irmã Lúcia, e que ele nos lembrou uma coisa que é óbvia, né? Que muito difícil para a família, né? Porque nós, só para percebermos, no dia 13 de outubro de 1917, quando aquela multidão toda invade a Cova da Iria, as culturas que haviam naquela zona, que era um bocadinho também a forma de subsistência de todas estas pessoas que viviam aqui nesta zona, aquilo ficou tudo desgraçado. Sim. Não é? As culturas daquele ano ficou tudo espezinhado e tudo. E os que não ficaram espezinhados foram aproveitados. Já havia alguns legumes ou alguma coisa que pudesse ser comestível. Naqueles dias os restaurantes estavam todos fechados, não é? E então eles tiveram que se valer de alguma coisa, não é? As pessoas que vieram, aquela enorme multidão, não é? Se hoje falamos de umas Jornadas Mundiais da Juventude que eram muito problemáticas, ou que parecem muito problemáticas por causa da quantidade de gente, imaginemos o que era em Fátima, ou neste local da Cova da Iria, sem nenhuma infraestrutura, uma multidão entre 50 a 75 mil pessoas. Portanto, começa logo por aí, por ser para aquela família, num tempo em que tinha sido implantada a República há poucos anos. Os republicanos estavam muito assanhados e muito, enfim, pouco receptivos a tudo quanto fosse processo religioso. Estavam muito associado ao regime anterior e, portanto, foi complicadíssimo, muito complicado. Volto a lembrar, logo a aceitação interna dos próprios familiares dos pastorinhos foi complicadíssimo e depois, em termos também, não é, políticos, sociais, até eclesiais, não é? Sim. Há um acontecimento que eu não posso deixar de contar, porque é uma das coisas mais fantásticas e nem toda a gente tem percepção. Nos contactos múltiplos que eu tinha múltiplos e frequentes com o padre Condor,
o nosso saudoso Padre Condor, um dia ele contou uma história ligada à Jacinta. Quando foi o levantamento do corpo da Jacinta do jazigo do Barão de Alveiazar, em Vila Nova de Orém, há um aspecto que é delicioso, porque o corpo dela estava incorrupto. E então dava para fotografar. E fotografou-se e levaram-se as fotografias do corpinho da Jacinta para... Aliás, essas fotografias estão hoje acessíveis a qualquer pessoa na internet. Então levaram essas fotografias à Lúcia, que estava já num convento das Doroteias, em Espanha, em Tui. E é fantástico isto que acontece, porque quando mostram as fotografias da Jacinta à Lúcia, para ela confirmar se era a sua primita ou não, ela tem este desabafo. Sim, eu acredito, é de facto a minha primita, e eu acredito numa coisa que é, os meus primitos ainda vão ser elevados à glória dos altares. Ai, que bonito. Estamos a falar de uma coisa de 1936, sensivelmente. Portanto, alguns anos já bastante depois. A altura é essa, e por causa desta afirmação, confirmava-me o Padre Condor que, a partir daqui, o Bispo de Leiria da altura insiste com a irmã Lúcia para que as suas memórias sejam todas compiladas e possam surgir como estavam. Ou seja, só aí que a Igreja reconhece. E a partir de uma afirmação que até tem tanto a ver com a Jacinta, Fátima, não é, ganha um peso ainda maior. Porque como é que uma criança, porque não era muito mais do que uma criança, ainda era nova a Lúcia, bom, já estaria a entrar na idade adulta, né? Portanto, mas como é que ela poderia afirmar tantos anos antes, sem Fátima ter o peso que nós hoje conhecemos, que os primos dela ainda iriam ser santos? Isto é impressionante. Portanto, o Bispo, ao ouvir estas palavras, o Sr. Bispo pensou assim, isto é muito mais importante do que aquilo que nós damos conta. Portanto, vou querer apostar ainda mais à séria no conhecimento de toda esta mensagem, na fixação, de facto, daquilo que são os acontecimentos e a mensagem que Nossa Senhora nos deixou. Eles tiveram pessoas que os fizeram sofrer, mas também tiveram anjos que Deus foi colocando nos seus caminhos para que a mensagem de Fátima ela fosse conhecida, ela fosse divulgada e para que tudo acontecesse. Houve, essencialmente, eu acho que há aqui um processo muito bonito, que foi a belíssima cumplicidade entre os três. Sim. Porque até em algumas outras ocasiões, por exemplo, na aparição de agosto, estavam outras crianças juntas e faltava a Jacinta, e eles insistem em chamar a Jacinta, que é para a Jacinta também vir testemunhar essa aparição. Portanto, há aqui, essencialmente, uma enormíssima cumplicidade das três crianças que se apoiaram muitíssimo mutuamente, apesar de serem de tão tenra idade, e o principal apoio é este. Depois, há algumas quantas pessoas piedosas aqui já que não puseram em questão o processo. Uma dessas pessoas, e que eu creio terá sido uma das pessoas mais significativas, terá sido exatamente o pai do Francisco e da Jacinta, que era um homem íntegro, bondoso, simples. Bom, há quem diga que seria efetivamente também já um místico por si próprio e que teria também até algumas revelações místicas que o tocavam. Ou seja, tinha já alguns momentos de profunda oração, e nesses momentos de profunda oração ele também fazia uma experiência muito forte de Deus, e por isso mesmo ele acreditou logo nos pastorinhos. Para além do mais, também estamos a falar de uma zona onde as aparições não seriam uma coisa de todo estranha, porque nós estamos a falar também de um santuário que já existia aqui perto e que existe aqui perto, a Senhora da Ortiga, não é? Onde, de alguma forma, também este processo, este fenómeno da aparição de Nossa Senhora já era, de alguma forma, conhecido e não seria de todo estranho. De qualquer maneira, das pessoas todas que eu creio que foram as mais importantes, o facto de eles serem uma mini comunidade, não é? Sim. Lúcia, Francisco e Jacinta, depois há alguns familiares assim, há algumas senhoras piedosas que serviram de apoio. E houve, efetivamente, logo desde o princípio, eu lembro-me de uma das pessoas cujo processo está agora a correr e que foi também muito marcante, que foi o Padre Cruz, o Santo Padre Cruz, como nós lhe chamamos vulgarmente, apesar de ainda não serem reconhecidas em termos eclesiais e hierárquicos as suas virtudes, mas, ou confirmadas só, não é? Mas ele também teve um papel importantíssimo na mensagem, na altura. Eu achei bonito porque muitas vezes nós só ouvimos falar da questão das aparições, dos pastorinhos, mas o Sr. Padre Carlos vem-nos trazer também a vida dos pais
Que é importante porque, quando falou um bocadinho da vida dos pais de Francisco e da Jacinta, nós vemos que se refletiu, a vida deles também se reflete no crescimento e na caminhada dos filhos. Sem dúvida. Aliás, eu acho que a partir deste livro da Belota, muitas pessoas, primeiro que nada, foram identificar um bocadinho uma forma de viver dos seus antepassados e que alguns próprios ainda experimentaram. Procurámos muito passar toda a naturalidade que podia ser aquela vida. É evidente que os episódios não são muito extensos, são sempre episódios um bocadinho de flash, onde procuramos conjugar a vida de então, muitas das tradições que nós tínhamos e muitos dos hábitos de viver, mas também é interessante, uma vida simples, sem muita expectativa, mas sempre com enorme harmonia e equilíbrio, e só assim era possível. Também com... Era uma vida de paz, porque as pessoas não viviam inquietas com o que não tinham. Sim. Viviam muito a valorizar aquilo que a sua vida era. Aliás, esta é uma mensagem também que eram tenta felizes passar. com pouco. Eram felizes com o que tinham. Também, se calhar, não se conhecendo mais coisas, também não criavam muitas agitações interiores. É verdade. Mas, de qualquer maneira, esta é uma mensagem que nós procuramos também passar muito para as pessoas. É que, realmente, às vezes não precisamos assim tanta coisa para sermos felizes. É verdade. E esta mensagem lembra-nos um bocadinho isto. A harmonia daquela casa. Não será muito difícil acreditar que, efetivamente, aquilo que o livro descreve pode ter sido exatamente assim. Não há aqui nada... Depois é evidente, não posso falar em romance, não é? Mas pode-se falar num livro que tem o seu conteúdo histórico e tem aqui um bocadinho de imaginação, claro, que não é muito difícil de ajustar e de achar que essa imaginação até pode saltar da ficção para a realidade com muita facilidade, não é? As personagens são aquelas, não criei personagens, apenas procurei dar-lhes algum encaixe, de maneira também depois a justificar a tal questão da Belota, não é? Sim. De que forma é que os acontecimentos de Fátima são uma semente para nos questionarmos mais a fundo sobre a identidade da nossa vida? Fátima tem exatamente uma coisa que é que aborda o essencial e trata o essencial. Volto a lembrar, não há nem coisas a mais, nem coisas a menos. O essencial. Pessoas simples, com muita humildade, com muita verdade, não podia ser mais forte do que aquilo que é, Sim, porque são crianças que estão aqui implicadas, não é? E nas crianças é interessante, porque se o conteúdo fosse diferente, estas crianças passaram efetivamente por provações muito exigentes, quase que a pôr em questão a sua própria vida. sim, E elas foram firmes e fiéis. Eu até costumo dizer que, quando eu procuro um argumento para acreditar na vida eterna, acredito muito por causa dos pastorinhos e da sua atitude. Ou seja, esta liberdade em relação a esta vida, este desapego em relação a esta vida, não é que não gostassem de viver, mas viviam de uma forma muito liberta. Depois com uma confiança inexcedível no céu e de irem para o céu. E uma vontade tão forte e tão bela de irem para o céu. Acho que há aqui uma coisa que nos faz muita falta hoje em dia, que a mensagem de Fátima nos toca, que é a pureza de coração. sim. Diz nas bem-aventuranças que felizes os puros de coração porque verão a Deus. Portanto, e aqui eu acho que está uma das raízes daquilo que é Fátima. Nossa Senhora, aquilo que aqui encontrou foi isso, pureza de coração. E o que é a pureza de coração? No meu entender, que lá está, claro, e também creio que no Ministério da Igreja isso também toca, a pureza de coração é a capacidade de ver Deus nas coisas e ver Deus em tudo. Portanto, não há aqui nada de invenção de novo na vida dos pastorinhos, né? Eles já estavam em Deus, porque eram pessoas que rezavam, eram pessoas crentes, eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que procuravam também valorizar o respeito. Interessante a harmonia entre a natureza, sim, a harmonia na vida familiar, o respeito, a sã convivência também entre todos eles. Bom, e esta pureza de coração é uma das coisas que hoje nos faz tanta falta. Procurar ver a Deus em tudo.
Essa é que é a pureza de coração, não é? Porque hoje nós não procuramos ver a vida, não procuramos ver o amor em tudo, nós procuramos ver a morte e o disparate e a asneira. Por isso é tão importante a mensagem de Fátima como uma interpelação a termos um olhar desafogado e feliz sobre a realidade. De que forma é que este livro é uma peregrinação ao passado para conhecermos a época em que a família viveu? Esse tem sido um reflexo que quem lê o livro nos tem passado. Efetivamente, as pessoas revêem-se imenso no livro, revêem-se muito. Bom, sendo eu também aqui desta zona, sim, muitas das coisas, apesar dos meus, enfim, 50 anos, apesar dos meus 50 anos, eu não tenho tempo ainda suficiente para ter vivido tudo sim, o que claro, dizia respeito a estes tempos. Mas muitas das tradições que estão aqui não seriam muito diferentes, ou seja, muito do relato daquilo que era a vida cotidiana e daquilo que se passava não era assim tão distante daquilo que era a minha infância e que era visto em casa necessariamente dos meus avós. Por isso, muitas pessoas ainda vivas ou testemunharam a forma daquilo que o livro relata, sim, a forma de viver que o livro relata, ou então lembram-se dos seus avós terem contado. Esta é a parte interessante. Também, com tudo isto, sempre esta questão de nos relembrarmos que tudo está interligado. Hoje nós vivemos numa sociedade muito individualista. Repare que qualquer pessoa consegue fazer uma coisa, às vezes, do princípio ao fim. Por exemplo, um artista pega em si próprio e é capaz de fazer um álbum em que ele toca todos os instrumentos, ele tem a ideia da música, produz tudo, acaba tudo, faz a capa do CD, faz... Portanto, nós somos depois, hoje quase autossuficientes. Não precisamos de ninguém. Acabamos por não. E esta ideia de que tudo está interligado é um bocadinho também aquilo que o livro nos procura passar e ser um bocadinho também a interpelação para os nossos dias, não é? É por aí. Este livro é pequenino, como já referiu, mas leva-nos a refletir como Deus escreve direito, com as nossas linhas tortas da vida. Já nos falou um bocadinho, mas fala-nos mais dessa questão. É verdade. Acredito, aliás, há aqui uma narrativa de um amor do Timarto pela tia Olímpia, que na altura, e esta parte é muito óbvia, não é? Ou seja, quando nós somos novos, uma diferença de 5 anos é muito, pode ser muito, não é? Ou seja, quando ele tem 10 anos e ela tem 15 anos, os objetivos de vida e as perspectivas de vida nessa fase são um bocadinho diferentes. Se falarmos num tempo em que uma moça com 15 anos já era casadora, sim. já procurava casar, e um rapazinho com 10 anos não era que procurasse só brincadeira, já tinha algumas responsabilidades, porque mal eles podiam, era-lhes logo entregue algumas responsabilidades na gestão doméstica, não é? Sim. Neste caso, pastorinhos, não é? Depois o trabalho que vinha a seguir era mais pesado, não é? Porque tratava-se da enxada e era mais exigente. E a ideia de perceber e também nos levar a acreditar, não é? Há uma frase que não é muito bíblica, né, que é quando nós desejamos muito uma coisa e queremos alguma coisa com muita força, que Deus conspira em nosso favor. Sim. Também está presente na Sagrada Escritura esta coisa, mas não exatamente com esta formulação. E nós acreditamos que também, dentro deste livro, há um bocadinho disto. No tal, acaba por se perceber que aquilo que é feito com amor acaba por ser recompensado por Deus. É verdade. E às vezes nós não temos esta consciência. E o Manuel, tendo conhecido a Olímpia, tendo gostado muito da Olímpia, mas na altura a Olímpia estar com outras perspectivas diferentes da dele, e até é curioso, pegando no facto histórico do tio Manuel ter ido para a tropa e ter ido naquela altura, por volta do ano 1900, estamos a falar do ano 1900, ele ter ido para algumas campanhas da África, que também é importante ter pegado aqui em alguns aspectos históricos efetivos. É dito que ele foi mesmo para a África salvaguardar e definir aquilo que eram as fronteiras das antigas ex-colónias, que só nessa altura é que se começaram a definir definitivamente quais eram as fronteiras por ameaças exteriores. Sim. Ele participa em várias campanhas, e etc, etc. Mas acreditamos até, por que não a ida dele para a tropa e a participação nestas campanhas possa ter feito parte um bocadinho também de alguma mágoa por o facto de ele estar apaixonado por ela, mas o amor não poder ter sido correspondido naquela altura. E há aqui, depois, toda uma história que me faz todo o sentido. A mim faz-me sentido ter sido assim.
e que acho que as pessoas lá em casa até deverão estar assim admiradas porque não se fala muito da história. Pois, tive que investigar um bocadinho acerca do Timar, da Tia Olímpia, de tudo aquilo que se passava, de toda esta conjuntura também de Portugal. Não está tratado assim muito em pormenor, mas a realidade dos acontecimentos coincide com a realidade da narrativa e a narrativa com a realidade dos acontecimentos. Acredito também que depois, pronto, o facto de ele ter voltado e regressado das campanhas militares terão feito e permitido que depois ele, já encontrando a Tia Olímpia viúva, não é, se tivesse predisposto a... E repare, isto é, eu às vezes uso um termo que se calhar não é assim, costumo dizer que é brutal, não é? Sim. Mas o que é aqui brutal, não é? É que a senhora já encontra esta senhora com vários filhos e encontra uma senhora viúva com vários filhos e mesmo assim, quer dizer, eu conheci o preconceito das pessoas não casarem com viúvas e haver muita viuvez em Portugal. Aliás, nós na Igreja temos um movimento que eu apoiei muito, que é o Movimento Esperança e Vida, ainda continua a dar apoio, que apoiava exatamente as situações de viuvez que eram muito, muito dramáticas. Sim, eram colocadas de lado. E era uma situação de gente que ficava num desamparo completo, não é? Então, mas este senhor vai buscar aquela senhora e vai fazer uma aventura bonita com ela, como nós já conhecemos, muitas coisas ligadas aos pastorinhos e outras que podem descobrir no livro. Pois é, vamos descobrir no livro e vamos descobrir mais um bocadinho na segunda parte do nosso programa. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre um livro, A Bolota, e daqui a pouco vamos falar sobre o livro A Arca, não é? Aqui com o Sr. Padre Carlos Azevedo, que é capelão do Hospital de Dona Estefânia, com formação na área da teologia, terapia familiar e gestão de organizações sociais. É apaixonado também pela comunicação e podemos já ouvir alguns dos seus programas na Rádio Amparo. Para além da comunicação, também gosta de viajar e recentemente publicou então estes 2 livros, A Bolota e A Arca, que vale a pena adquirir pela Paulinas, não é? Paulinas Editora. Já agora refiro que onde habitualmente fazemos a rádio é na Rádio Amália, em Lisboa, que é uma rádio local, mas que só passa música portuguesa, mas onde temos o privilégio também de poder fazer alguns programas de autores e falar também das mensagens que nos interpelam e que nos conduzem. Que é ótimo. Estávamos a falar então do livro A Bolota. Fala-nos da questão da importância da ilustração ao longo de toda a história. Muito obrigado, porque de facto é muito necessário, é bonito falar sobre isso. Estes livros surgiram inicialmente, como eu costumo dizer, face novelas. Sim. Ou seja, surgiram no Facebook ao jeito de uma novela com um capítulo diário, na altura ilustrados com fotografias dos meus sobrinhos e de outras crianças que serviam um bocadinho de modelo também para ilustrar cada um dos capítulos escritos. Posteriormente, alguém foi acompanhando esta história, foi-se apaixonando e foi fazendo as suas pinturas a propósito daquilo que as histórias lhes inspiravam. E neste caso a Maria Anderson, que não é açoriana, mas que vive atualmente e há muitos anos nos Açores, é sismógrafa, está a ver se a terra treme nos Açores e tem sempre um trabalho por lá, apesar de, graças a Deus, às vezes o trabalho não ser assim muito preocupante, mas é uma artista notável e que um dia nos propôs, aliás, se os livros existem enquanto livro, deve-se muito a ela, porque ela um dia propôs-nos as ilustrações para uma possível edição do livro. E é a partir daí, portanto, são todas originais, feitas também com uma interpretação das histórias, portanto, não são só ilustração das cenas narradas, mas são interpretações das cenas narradas, como ela as vê e como ela as idealiza, até com um sentido espiritual muito bonito. Eu creio que sim, que as pessoas que tiverem a possibilidade de ter o livro e de o ler e de apreciar e de meditar a partir também das próprias ilustrações verificarão isso. Portanto, quer o primeiro livro, A Bolota, quer o segundo, A Arca, tem esta mão muito bonita da Maria Anderson,
que a partir dos Açores, e sem às vezes, olha, lá está, como hoje acontece muitas vezes, até sem estarmos muito um com o outro, foi aqui criando-se aqui uma parceria, uma sociedade, que eu da minha parte sinto muito privilegiado por ela. De que forma é que os acontecimentos de Fátima e das maravilhosas ligação entre Deus, humano, a natureza e a arte, de forma é que o acontecimento de Fátima tem esta ligação entre Deus, humano, a natureza e a arte? Bom, ainda hoje, quando nós vimos a Fátima, há aqui qualquer coisa que as pessoas definem por energia, não é? Sim, é verdade. Muitas pessoas, hoje estamos no domínio da conversa das energias, sim, não é? As pessoas falam um bocadinho de um certo magnetismo que este lugar tem. Umas apreciam muito as multidões e também tiram benefício daí, mas muitas das pessoas aproveitam um bocadinho toda a paz que este espaço expressa e nos transmite. Portanto, por aí sim, creio que aqui se criaram condições para haver uma comunicação perfeita entre o céu, a terra, Deus e a humanidade, não é? E esta ligação está presente em inúmeros aspectos. Aliás, o milagre do sol, não é? Tem tantas envolvências, não é? Não só com as pessoas, mas até a própria natureza, um sol que rodopia, parece que se vai precipitar, as aparentes as aparentes pétalas de flores que caíam, tudo ter ficado logo imediatamente seco, quer a roupa das pessoas, quer o próprio sol. Bom, e depois toda a maravilha que este espaço implica, até na própria natureza que a envolve, e que ainda hoje podemos saborear, por exemplo, num dos caminhos preciosos, que é a Via Sacra até ao Calvário Húngaro, não é? Que é um caminho fantástico. Ou uma vivência fantástica que aconteceu connosco também, com os meus sobrinhos, e que deu na origem da Belota. A Belota surgiu com uma visita à Aljustarela, à Casa dos Pastorinhos, à Loca do Cabeço, ao Poço do Arneiro, tudo isso sítios que ainda hoje são tão inspiradores e tão bonitos, não é? Um bocadinho bucólicos, mas também percebe-se que há ali condições para uma coisa que hoje é muito necessária, que é uma boa comunicação. Havia condições para haver uma boa comunicação. Apesar de nós estarmos na era da comunicação, nós hoje comunicamos muito mal. É verdade. E nós precisamos muito desta condição básica para nos entendermos bem. Porque às vezes falamos a mesma língua, mas não nos conseguimos entender, não é? Como alguém diz, um grande senhor da comunicação diz que parece que, apesar de falarmos português e de nos comunicarmos em português, parece que cada coisa que dizemos ainda precisava de uma legenda para explicar o que é que a gente quis dizer com aquilo, não é? Portanto, Fátima tem aqui toda uma clarividência que às vezes espanta, também pela simplicidade da questão, não é? Ou seja, Nossa Senhora pede coisas muito elementares e tem que ser assim. E mesmo assim não foram fáceis de captar. Muitas vezes os pastorinhos, não é, esbarraram-se com o facto de não tinham muita noção quem era o Santo Padre, que era a Rússia, não é? São coisas básicas. Muitos dos acontecimentos, bom, esbarraram logo ali na mensagem com uma necessidade de esclarecimento. Mas, bom, com estes livros nós procuramos também passar um bocadinho disso, não é? A importância até de nós também valorizarmos esta nossa interligação. Aliás, gosto de dizer, a união faz a força. E um dos nossos males no tempo presente é porque temos esta união muito mal trabalhada entre nós próprios, às vezes interiormente a nossa vida está um bocadinho dividida, esta união também a Deus, a união à nossa família, aos nossos amigos e à natureza. Quando estas uniões não estão bem, as nossas forças fraquejam. Quando estas uniões não estão bem, também nós sofremos as consequências destas uniões não estarem bem, não é? E o que é que acontece? Não é? A nossa vida também sorva. Aliás, o que está a acontecer com a natureza, não é? Sofremos as consequências de não haver uma perfeita e boa união à natureza. Isto também se deve a que as pessoas perderam também o sentido de comunidade. Sim, perde-se um bocadinho o sentido da comunidade. Hoje acha-se, é tal um dos pecados do tempo presente, chama-se autossuficiência, não é? Sim. Hoje em dia muita gente, não é, a viver sozinha, muita gente a achar que se basta a si própria, porque a vida possibilita muita coisa, mas possibilita em parte. Hoje as pessoas não preparam muitas vezes o ocaso da sua vida numa circunstância em que vão precisar um bocadinho mais dos outros
E é tão bom que ao longo da vida sejamos capazes de ir cuidando da nossa rede de suporte para que, quando necessário, não é, ela esteja ali. E é tão bonito quando encontramos gente que foi tratando bem dessa rede de suporte e depois essa tal comunidade lhes serviu, não é, de grande jeito para Sim. alturas de maior necessidade. Padre, como já referimos, é capelão do Hospital de Dona Estefânia, onde Santa Jacinta passou os últimos momentos da sua vida. De que forma é que este seu serviço, como capelão no hospital, influencia a escrita tanto do livro A Bolota como o livro da Arca? Uma das experiências que nós fazemos mais fortes no Hospital de Dona Estefânia é tocarmos o essencial da vida, não é? Na Estefânia muitas vezes as questões é de vida e morte, não é? Morte ou vida, não é? E ali também é trabalhado uma das dimensões mais importantes da vida, que não é só propriamente o sofrimento, é o amor, não é? Eu costumo dizer que a Estefânia é uma escola de amor, onde temos os melhores mestres do mundo, que são as crianças, não é? E, portanto, tudo isso acaba por o influenciar. Também a chamada de atenção, e, por exemplo, o livro A Arca, esta arca é uma arca muito específica, portanto, um objeto de madeira para conter alguma coisa. Também não posso contar tudo, porque, entretanto... Perde a piada. Perde a piada o livro, claro. Mas posso dizer que esta arca pode ser interpretada como a nossa família, a nossa casa, porque a nossa casa é muitas vezes uma arca com um enorme tesouro. A nossa vida é uma arca com um enorme tesouro e, quando é visto com os olhos de Deus, nós conseguimos descobrir ali maravilhas em coisas tão básicas e tão simples. Eu creio que este é um dos grandes desafios do tempo presente. Apesar de nós hoje termos conhecimento todos os dias e andarmos sempre à procura das coisas extraordinárias, a vida de todos nós joga-se não nas coisas extraordinárias, mas na simplicidade da vida e naquilo que é orgânico e elementar da vida. Sim. E os livros procuram chamar-nos a atenção exatamente para isto, para o básico e elementar, que é, afinal de contas, o nosso grande tesouro. Temos a Bolota, que surgiu, e porquê a Arca? Bom, um dia pensei que o Sr. Padre, quando vai para casa, não é, às vezes, e depois tem ali um tempo para rezar por conta dele, para fazer um bocado a síntese do seu dia, para entregar o dia. Também vamos recebendo muitos peregrinos no Hospital Dona Estefânia, vamos trazendo muitas pessoas a Fátima, andamos sempre muito envolvidos nesta mensagem. E um dia gosto muito desta ideia de dar a conhecer às pessoas como é que poderia ter sido. E neste caso, a Arca retrata desde o primeiro momento da manhã, o acordar da família Marto, até amanhã, se Deus quiser, da família Marto. O que é que se terá passado naquele dia? Como é que muitos dos acontecimentos que foram animando aquela família terão decorrido? Um acontecimento é tocado na minha vida por uma conversa com um dos irmãos dos pastorinhos, não é? Para aí por volta de 1990, entre 1995 e o ano 2000, Sim. porque foi por aí que o João Marto, um dos irmãos, faleceu. Antes, portanto, não sei precisar exatamente a data, numa das minhas visitas aos Valinhos encontrei o João Marto. E numa conversa com ele perguntei-lhe se ele tinha estado no dia 13 de outubro, que é aquela curiosidade básica de toda a gente. Viu o milagre? Como é que o descreve? E ele disse, não vi o milagre, nem fui à cova da Iria. E depois ele contou uma história da Arca. Ai, que giro. Portanto, eu creio que pouca gente tem noção daquilo que aconteceu naquele dia com o restante família. E entre aquilo que nós sabemos, mas aquilo que foi a vivência interior daquelas crianças e daquelas principais protagonistas naquele dia, eu creio que há aqui muita riqueza que retrata também um tempo, uma época, retrata um dia e retrata uma harmonia familiar da qual eu tenho muita fome e muita sede. Tenho muita saudade de ver gente feliz às vezes, sabe? Sim. Gente que saiba ser feliz com o que tem, com o que é e com aquilo que lhe é dado de viver. E para isso também, uma atitude sempre muito presente, que é sermos gratos, não é? Sermos muito gratos à vida e àquilo que nos é dado de viver. O que ainda temos para descobrir
sobre o Hospital Dona Estefânia e a Santa Jacinta. Acredito que imenso. Há muitas coisas, efetivamente, e há coisas porque há coisas todos os dias a acontecerem, não é? Quer na vida dos profissionais, quer na vida dos utentes, quer na vida dos peregrinos que visitam a Estefânia. Sempre narrativas fantásticas de muitas graças alcançadas e de muitas coisas. Também, a partir de algumas investigações, vamos tentando descobrir mais alguns aspectos que nos possam também servir de fundamento a tudo aquilo que foi a importância da Santa Jacinta e muito daquilo que a mensagem... há aqui uma pergunta que é básica, que é: porquê é que a Jacinta foi para Lisboa? Não é? Porquê é que a Jacinta foi para Lisboa? Porquê é que a Jacinta morre na Estefânia? Esta é uma pergunta que não está fechada, efetivamente, e agradeço à Sandra, porque é por aí mesmo que se passa. Ou seja, nós estamos a tentar desbravar um bocadinho o caminho que nos mostra todo o impacto desta ida, desta partida a partir dali. Eu tenho pena que, às vezes, por aí fora, ainda haja setores da vivência cristã que ainda não deem tanto relevo e tanta importância. Eu confesso que estou na Estefânia porque um patriarca achou que, de facto, apesar de às vezes parece que passa um bocadinho ao lado, mas não. A hierarquia da Igreja muito, muito atenciosa e muito preocupada com a Jacinta em Lisboa e com aquilo que é o impacto da mensagem da Jacinta de Lisboa para o mundo. Repare, a Jacinta é mais santa de Lisboa do que o Santo António. Sim. Não é? Porque os santos são do sítio onde eles partem para Deus. Portanto, quase que eu poderia dizer que a Jacinta é, e neste caso, a partir também do Hospital Dona Estefânia, não é? A grande santa de Lisboa, com uma mensagem para tocar a tanta gente. Há tantas histórias onde ela foi já influente e há histórias onde ela ainda irá continuar a ser influente. Eu posso contar coisas que nunca mais acabam. Uma pergunta que me surgiu, que me veio aqui à minha cabeça foi: ao escrever estes livros e teve que fazer investigação, como já referiu, também vai ter, à medida que vai caminhando, também como capelão de Dona Estefânia, vai investigando, não para. Sim. Surpreende-se muitas vezes com as investigações que faz acerca da vida familiar, da vida dos pastorinhos. Foi surpreendente ao fazer a investigação também para a redação destes livros? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, até por uma questão, como nós todos sabemos, não se ama o que não se conhece. É verdade. Até para ficar a amar mais esta história, não é? A história, de repente, aquilo que todos nós achamos, Fátima, uma coisa, é um local fantástico, os pastorinhos glorificados, nos nossos altares, mas de repente eu conheço a história deles cada vez mais a fundo e percebo que toda esta construção é uma construção muito exigente, como todo o amor é. Quando nós dizemos sim ao amor, a nossa vida não entra necessariamente num mundo só de prazer, de romantismo e de bem-estar. Entra num mundo de exigência. Mas é verdade, não é? É assim, esta exigência é aquilo que dá sentido à vida. Há pessoas que ainda continuam a querer viver sem... e a não quererem... e a não viver. Aliás, há muita gente que quer viver sem morrer. Sim, é verdade. E isto não faz sentido. E o que eu percebo com a história também, muito desta história que estamos a desbravar, não é? É ganhar coragem para morrer, mas morrer de coração cheio, porque morrer de amor. Ou seja, na verdade, em cada dia, em cada instante, em cada momento da nossa vida, somos convidados a morrer, mas a morrer por amor e a não ter medo por isso mesmo de que a morte nos toque a cada instante, a cada momento, porque nós não morremos só quando deixamos de ter vida animada no nosso corpo, não é? Morremos quando não amamos e morremos quando não arriscamos amar e morremos quando não nos comprometemos e morremos quando, enfim, deixamos de dar a vida, não é? Sr. Padre, já apresentou estes livros a algumas crianças? Qual foi a reação delas? Estes livros são um misto um bocadinho estranho. Sim. Que são histórias muito simples, as crianças podem lá chegar. Aliás, temos uma amiga nossa que está a adaptar inclusivamente a Bolota já para peça de teatro infantil. Porque tem, de facto, também as vi muito estas histórias sempre quase na perspectiva cinéfila, estar a ver os quadros e as cenas possíveis. As crianças
vão ouvindo muitas vezes aquilo que era o relato de alguns dos seus antepassados, como é que era a vida, como é que as coisas eram, como é que se viviam, como é que foram acontecendo. Eu creio que os livros são ainda muito recentes, portanto, a Belota saiu há 2 anos, há 1 ano praticamente, ainda não fez 1 ano, a Belota vai fazer 1 ano em setembro. É recente. E a Arca saiu há dias. Portanto, os livros ainda não têm um impacto. Já conheci crianças que fizeram uma coisa muito interessante, que foi apresentaram a Belota nas aulas. Ai, que bonito. Nas aulas de português, as crianças têm que apresentar às vezes um livro. E a Belota já foi escolha de algumas crianças para apresentarem nas suas aulas e nas suas escolas. Tem sido assim. Por aí, depois o resto é muito, o que tem proporcionado é muito uma leitura conjunta e em família. Porque os livros estão apresentados em capítulos, portanto, é possível serem lidos e são muito claros, não é? Quer dizer, Sim. não há aqui uma das apresentações que foi feita da Belota foi nos Açores, e o meu colega sacerdote que apresentou o livro disse que o livro tem uma escrita muito limpa. Bom, de facto, procuramos chegar de uma maneira acessível e que os livros possam ser captados e entendidos por toda a gente. Eu sei que há muitas coisas que o encantam, mas o que o encanta na vida dos pastorinhos? A sua normalidade, primeiro que nada, é a normalidade que torna também um bocadinho acessível esta mensagem a todos nós. Ou seja, se fossem pessoas assim tão extraordinárias, tão inacessíveis, não é? Mas Deus encontra na simplicidade destas crianças interlocutores fantásticos, não é? Portanto, não há aqui espaço para invenções, para criações, para nada. Portanto, é só o essencial da mensagem que aqui está. Portanto, muito da naturalidade, da normalidade. Eu achar que esta é uma mensagem que me é muito acessível, que é muito possível. Depois, de facto, uma cumplicidade. E há uma coisa que é fantástica, que é a fidelidade deles ao mistério. Quer dizer, quando eu digo ao mistério, é toda a mensagem que eles acolhem. Não é? Até porque são crianças. São crianças. Facilmente uma criança podia negar esta mensagem para não ter chatices, para não ter obstáculos. Mas há aqui uma segurança, uma coerência. Aliás, um compromisso. E esta coerência é também muito interessante. Quando se fala em aparições, existem mais de 2.000 fenómenos de aparição ao longo destes 2.000 anos de cristianismo. Sim. A primeira das aparições, no ano 40 de Nossa Senhora, ainda viva, a São Tiago, que é a Nossa Senhora do Pilar, que é fantástica. Sim. A Virgem do Pilar, padroeira de Espanha, é a primeira dita aparição de Nossa Senhora, numa altura de um bocadinho de desânimo de São Tiago, em que Nossa Senhora vem animá-lo nas suas demarches missionárias. Muitas das aparições têm algum reconhecimento por parte do magistério da Igreja, mas para que haja reconhecimento pleno são precisas algumas características. E entre essas características, uma delas é a coerência dos videntes em relação à mensagem que captaram com a Sagrada Escritura. Aliás, há também muitas interligações nestes livros a cenas e a passagens do Evangelho. Portanto, quando estamos a ler, percebemos que há aqui uma história que vai ligar à mensagem do Evangelho. Mas também, volto a lembrar aqui uma coisa muito importante, que é a mudança não foi muito importante, porque estas já eram crianças de Deus, já eram crianças em Deus. Sim. Mas, no entanto, há aqui uma coerência, uma fidelidade à mensagem, ao projeto que lhes é transmitido, à missão que lhes é incutida, que é tão bonita e tão coerente e tão levada a sério, que faz também com que Fátima seja universalmente reconhecido como uma aparição plena de verdade, digna de fé. Portanto, a Igreja, no seu ministério hierárquico, reconhece isto e apela, e são pouquíssimas. Das tais 2.000, não sei se chega a 27, imagino, que são plenamente reconhecidas. E muito disso deve-se às personagens dos pastorinhos, às figuras, às pessoas das 3 crianças, e depois a Lúcia com mais idade, não é? Com certeza, mas estas crianças são muito, pela sua forma de viverem a mensagem, de a terem abraçado e a terem levado por diante, um fator de credibilidade também para toda a mensagem, com a sua história de vida. Senhor Padre, infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso programa. Uma mensagem para quem está lá em casa.
Bom, olhem, se estiverem um bocadinho devagar para passar para alguma livraria, até porque os livros estão espalhados um bocadinho por todas as livrarias, não só de caráter religioso, mas todas as livrarias têm a Arca e a Belota, ou então via internet também podem ler. Façam deles também um bocadinho de catequese para passarem aos mais novos. Eu creio que está muito acessível, e mesmo os mais antigos, ou os jovens há mais tempo, vão achar piada porque se vão rever muito no conteúdo destes livros. Depois, um desafio também, venham-nos visitar à Estefânia, aproveitem também aqui um bocadinho também este incentivo e este estímulo da Canção Nova, que devemos todos apoiar também, mas venham-nos visitar à Estefânia e, quem sabe, fazer o itinerário da Santa Jacinta em Lisboa, que é entre o Orfanato das Irmãs na Estrela, que hoje é o Convento das Clarissas, a Estefânia e a Igreja dos Anjos. Obrigada pela sua presença e por ser também esse instrumento na divulgação da mensagem de Fátima. Muito obrigado pelo convite e a bênção para todos os que trabalham e também a todos os que nos acompanham através da Canção Nova. Amém. E assim que está em casa, o nosso bem-aja por ajudar a Canção Nova, é graças a si que nós podemos levar até a sua casa e até várias casas programas tão bons como este. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.